Quando a tensão aumenta, a corrente diminui ou a corrente aumenta. Quem estudou a lei de Ohm sabe que a corrente de um circuito vai aumentar sempre se a tensão for elevada com a resistência do circuito constante. Essa corrente ela é diretamente proporcional à tensão elétrica. Se eu aumento a tensão, aumento a corrente. Isso é fato. Você pode comprovar isso matematicamente, como está sendo mostrado nessa gravura. Se eu aumento a tensão, a corrente vai aumentar na mesma proporção. Quando a tensão é 10 volts, a corrente que circula é 2 amperes. Quando a tensão aumenta para 20 volts, essa corrente aumenta proporcionalmente para 4 amperes, desde que a resistência seja constante. A dúvida surgiu quando, ao interpretar uma placa de um motor, foi avaliada essa informação. Em 220, a corrente do motor é 12,9 amperes. Em 380, essa corrente é 7,5 amperes. Nesse caso, a tensão aumentou e a corrente realmente diminuiu. Mas por que isso aconteceu? Perceba que quando se fala em lei de Ohm, a afirmação é feita considerando a resistência constante. Aqui o princípio é exatamente o mesmo, só que ao invés de usarmos uma resistência, iremos usar a impedância, porque as bobinas, além da resistência, elas têm a reatância indutiva que vai impactar no valor final da impedância. Veja na prática. Nós vamos fazer um comparativo do comportamento da corrente nos circuitos com resistores e nos circuitos com bobinas. Iremos usar valores aleatórios para demonstrar isso de forma mais simples possível. Aqui na lei de Ohm, quando eu aumentei a tensão, a corrente aumentou na mesma proporção. Mas o detalhe é que a resistência não foi alterada. Ela permaneceu constante. Essa é a condição imposta pela lei de Ohm. Agora vamos às bobinas. Na ligação em triângulo, cada bobina do motor recebe 220 volts. Considerando que essa bobina tem uma impedância de 30 ohms, vai circular por ela 7,3 amperes. Agora vamos ver o que acontece na ligação extrema. Quando eu aplico 380 volts entre as duas fases desse mesmo motor, aí eu vou alimentar duas bobinas em série. Você sabe que nos circuitos em série, a tensão se divide. Então a tensão em cada bobina será 380 dividido pela raiz de 3. Cada bobina vai receber aproximadamente 220 volts. É essa divisão de tensão que permite o funcionamento do motor trifásico em 380 volts sem a bobina ser danificada. A corrente da tensão maior vai diminuir porque as impedâncias em série serão somadas. Então 380 volts dividido por 60 ohms, que é o valor das impedâncias das duas bobinas somadas, vai retornar 6,33 amperes. Menor do que a corrente de funcionamento em 220, que foi 7,3 amperes. Isso só aconteceu porque a impedância foi aumentada. E na lei de Ohm, se eu aumentar a resistência, a corrente também vai diminuir.